boa tarde. Estamos no ar com Arquitetura e Design, sobre tudo que tem fora e dentro de casa. E nós vamos ter hoje muita arquitetura, com pitadas de arte e alguma coisa de design também. Bom, né? Depois daquele programa ontem que a gente teve teve paisagismo, teve design de superfície. Tá uma delícia essa arquitetura e design, vai dizer, não é? Muito bem, você sabe, pode nos assistir pela RDC TV, canais 24, 524 da NET e também ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. Daqui a pouquinho eu vou fazer a minha watch party para quem me seguir no Facebook poder assistir comigo o programa. E eu vou contar para vocês então quem são as participantes de hoje. Muito bem, a Juliana Palma, Patrícia Palma, Patrícia, socorro, socorro. A pessoa misturou os nomes das convidadas. Por favor, te apresenta. Sim, eu sou a Patrícia Palma. Sim, a Patrícia Palma. A Patrícia Palma vai falar sobre um assunto super interessante, que é a questão da arquitetura sênior, né? Porque a gente sabe que a população está aumentando a sua longevidade e as necessidades de arquitetura, de interiores, de ambientes mudam a partir, né, de determinado momento da vida e o plano B não é legal. Então é legal a gente pensar que vai envelhecer e precisa adaptar os ambientes à nossa vida e não precisam ser ambientes chatos, sem graça, sem cor, certo? Combinado assim? Então, muito bem. Então agora nós vamos com a Juliana, não é? Chiqueleiro, essa jovem arquiteta formada em 2005, Isso aí. traz projetos fresquérrimos para a gente, óbvio, né? De 2006 e também vai nos falar sobre a sua vivência em Miami, na Miami Basel. Ela foi do grupo que ganhou o Arcaton desse ano e deste ano passado, a última edição, na mais recente. E a premiação foi a viagem a Milão, desculpa, a Miami, a pessoa está bem hoje, parabéns, parabéns, a Miami. E ela vai contar para a gente um pouco do que foi visto, do que não conseguiram ver, porque viajar para feiras, esse tipo de viagem, a gente sempre volta com a sensação que não viu tudo e não viu mesmo, mas é assim mesmo. A gente vai falar sobre isso, não é verdade? Isso aí. Mas é bacana, de qualquer maneira, é uma Bem experiência legal. incrível, Não, né? incrível. A gente fica desesperada para ir em todas a partir de agora, né? Não é? Muito bem, enquanto eu decoro o nome das convidadas, a gente vai a um intervalo comercial de 2 minutinhos e já voltamos com você. Até já! Cá estamos com as arquitetas Patrícia Palma e Juliana Chiqueleiro. A solenidade é porque no bloco anterior eu casei as duas, misturei os nomes, enfim, né? Muito bem, a gente vai falar então com a Palma, vamos falar assim, sobre arquitetura sênior e com a Chiqueleiro sobre Miami Basel e também sobre projetos bem recentes dessa jovem arquiteta formada em 2015. Vamos começar então falando da arquitetura sênior. A gente comentava no início, né, que a alternativa ao plano B, né, de não precisar de uma arquitetura sênior não é legal. Então, é interessante que os arquitetos estão se atentando, não é, para esse ramo da arquitetura, essa especificação, né, de ambientes com mais segurança e requisitos que antes a gente não pensava, né? As necessidades sempre existiram, né? Sim. Mas as casas não eram adequadas. Eu acho que culturalmente, né, Leone, primeiro, grata pelo convite de poder falar nesse assunto que também para mim é muito novo, né? É um assunto que, como é que se diz, tem uma relevância maior porque a gente está percebendo, assim, o número crescente de idosos, assim, idosos que a gente fala, é pessoas acima de 60 anos, né? Pois então, Patrícia, isso não, isso assim, é eu não gosto de usar nem o nome idoso, né? É uma loucura, porque né? são os novos jovens, né? Eu adorei que tu falaste antes do programa que são pessoas que participaram dos anos 60, né? Sim, foram para as ruas. Diferença nos anos 60, foram para as ruas e eles envelheceram, graças a Deus, com saúde, porque a gente tem muitos recursos hoje, né? A medicina, tecnologia e tudo. Então, eles estão envelhecendo com saúdes ativos, são pessoas que estão no mercado de trabalho, são pessoas que vão para a academia, são pessoas que viajam, né? O turismo nessa área é muito grande também, né? Porque são pessoas que estão com a vida que a gente chama assim resolvida, né? E agora podem aproveitar. E estão aproveitando, graças a Deus, com saúde, com muita determinação, com muita atitude, que isso é muito importante, né? E sim, eles foram os jovens que foram para as ruas nos anos 60, né? E hoje é a nossa primeira geração de pessoas idosas, no caso.
Então, assim, o mercado, ele é crescente, ele está, assim, a expectativa é que em 2025 ele seja 1/4 da população mundial, né? 1/4 da população brasileira vai ser idosa. Muita gente. Isso vai ter mais idosos do que jovens, né? Idosos se a gente levar pelo termo, por causa que 60 anos é idoso. Mas hoje em dia, por exemplo, meu pai é muito mais ativo do que eu. E ele tem 80. É incrível, né? Eles são muito mais ativos. Minha mãe, né, tá sempre fazendo atividade física, caminhando e alguma coisa. Não então, é, Henriqueta? Então, assim, a casa, na verdade, assim, não deveria ser uma surpresa para nós envelhecer, né? É uma consequência, né? Então, assim, o que a gente tem olhado na área da arquitetura? Vamos fazer com que essa casa trabalhe a favor dessa nova faixa etária, né? Nessa nova fase da nossa vida, assim, porque daqui a 20 anos somos nós, né? Então, daqui a 15, eu acho um pouco menos até. Então, assim, a gente tem que preparar esse ambiente. E preparar, às vezes, não requer nada muito mirabolante. A gente está falando de uma... isso que eu ia te dizer, assim, como é que a gente pode não assustar as pessoas, mas dizer para elas que é bom ir pensando com antecedência já na coisa. A gente tem ações que são, assim, as preventivas, que eu digo assim, é tu conseguir, assim, quando tu vai construir tua casa, tu conseguir prever isso, né? Então, a casa vai envelhecer junto contigo. E isso não vai ter depois a grande mudança, ter que transferir de local, porque o local não é adaptado. Se tu está na hora da construção, vamos construir uma casa que possa te acompanhar até, né, tu partir, né, para um outro... Pois é, e depois tem a questão também que alguém pode ter um acidente momentâneo, quebrar uma perna, um braço, até um jovem, e requer ambientes né, com outras características. A gente só pensa nas pessoas jovens, incapazes, super capazes, com tudo funcionando perfeitamente. Qualquer pessoa pode ter um incidente doméstico, alguma coisa, né? Sim, e se a casa já é adaptada para, enfim, mais segura e tudo, isso ajuda muito, né? Ajuda muito. E tem pequenas ações que a gente pode fazer que nem a gente fala, assim, não requer grandes investimentos. Assim, sim, vamos dizer então objetivamente o que a gente pode fazer. Questões assim que são, a gente sempre pensa em ambientes mais perigosos. Banheiro, por exemplo, né? Que é o mais o jargão assim que a gente usa, né? O banheiro tem a escolha de um piso antiderrapante. Bom, tu não conseguiu botar, teu piso é o mesmo cerâmica desde quando tu foi para casa, mas assim, barras de apoio é necessário. Trocar o vaso sanitário para uma altura mais confortável. O que é uma altura mais confortável? Mais alto? Um pouquinho mais alto. Hoje já as empresas já têm, né, em linha isso, um pouquinho mais alto, porque assim facilita, né, o sentar e o levantar. Tanto assim de uma pessoa com uma perna quebrada, como de uma pessoa mais velha, né? Então isso é uma pequena mudança que não requer muitos investimentos. Barras de apoio é feio? É feio. Né, mas ajuda até para nós, né? Na hora que a gente quer, sei lá. Pois é, o dia que as empresas derem conta dessa população, um quarto de idosos, e fizerem as barras, olha só, metal está na moda. Exato. Né? Metais rosados, metais mais dourados, mais não sei o quê. Por que tem que ser todos prateados, meio, né? Aquela coisa padrão. Né? Mas você sabe, as empresas podem começar a investir em design nessa área também. Sabe que já estão, né? Aqui no Brasil já temos? Aqui no Brasil, a gente já tem marcas que já estão customizando essas peças, né? Porque as bom. pessoas não querem, por exemplo, eu quero fazer um banheiro agora, mas quero pensar, poxa, daqui a 15 anos eu já vou estar daqui a pouco precisando, ou se eu sofrer um acidente, como a gente falou, né? Eu posso ir lá especificar a cor, né? O profissional pode ir lá especificar a cor, até trabalhar junto na criação dessa peça. Eles estão super abertos a isso. Gente, nós vamos ter que dizer quem é que faz isso. Pois é. Tô ansiosa agora. A Deca, por exemplo. Deca, ela customiza cores já. Mas aí tu vai numa loja e através da loja tu faz isso. Através da loja, Qualquer né? loja que revenda. Acredito que sim, acredito que sim. Que ótimo, né? Porque ela já se atentou a isso, isso foi um trabalho de uma colega da Casa Cor de São Paulo, né? Que ela fez o estúdio da longevidade, que foi muito interessante, foi onde também eu revalidei toda a minha escolha por esse público. Isso foi ano... 2017, acho que ano passado. Ano passado? Ano passado, 2016, final... agora não lembro, acho que foi 2017. Pois eu não lembro. E ela... 2017, sim, porque aí teve 2018. Foi 2017 ou 2018. Assim que nós estamos em 2019. Eu tô pensando que a gente está em 2018. Eu estava perdida nas contas de vocês. E ela se deparou com essa demanda, porque ela queria fazer alguma coisa diferenciada. E ela, sim, trabalhou, e eu lembro que ela usou o exemplo da Deca. Né? Não sei se a gente pode falar aqui no ar, mas foi a empresa que customizou junto com ela, e acredito que ela tenha aberto isso, né, para o mercado dos profissionais poderem interagir, pelo menos nas cores, né?
porque eles têm uma gama de cores maravilhosas, Não, que são já os rose ajuda gold, muito, os dourados, né? O metalizado. os não pretos, seja, que ela usou o isso, preto, na verdade. Ficou muito interessante e tirou aquela cara de um banheiro, né, de deficiente, por exemplo, porque as pessoas, né, ficam com aquela sensação estranha. Sim. A gente tem fotos que tu mandaste. Vamos olhar as fotos da Patrícia Palma. Essa é uma campanha que eu estou fazendo pessoalmente no Instagram, né? Que eu digo que para todos que tiverem sorte, a velhice chegará, né? E que você tem que preparar esse ambiente, né? Quem ama, cuida, que é o que eu trabalho bastante. E questiono, né? Será que essa casa está preparada, né, para receber essa demanda que a gente está falando ali, o dobro em apenas 15 anos. É uma loucura isso, né? Hoje os idosos já são idosos, entre aspas, a partir de 60 anos, 11% da população, e serão 22% em 15 apenas anos. 15 anos. É muito pouco tempo, 15 anos passa muito rápido. Passa muito rápido. Isso a gente estava falando numa pesquisa do IBGE que nos remete agora a 2025. Sim. Então está muito perto. Está muito perto. Chegar nesse sim, 2025. 2025. Muito bem. Vamos passar para a imagem seguinte para a gente ter acesso aos ambientes. Aí então assim segue ali no canto, não sei se vai ser direita ou esquerda do vídeo para quem está assistindo, mas assim é uma chamadinha que eu fiz que assim as pessoas têm as pessoas mais velhas, elas estão procurando composições mais contemporâneas, né? Elas não estão procurando um profissional para desenvolver um ambiente com a cara da vozinha. Não, eles querem vida nova, ou de eles hospital, querem, né? ou de hospital. Até os hospitais estão mudando, fazendo ambientes incríveis, né? Graças incríveis. a Deus. Então, eles querem uma composição mais contemporânea, eles gostam muito do uso da cor, porque a cor, para eles, é um fator estimulante também, né? É um fator energia, é um fator vida e uma coisa que é uma coisa genética que tu vai perdendo a capacidade de absorver algumas cores com a idade, né? A gente vai ficando com o cristalino mais opaco, então assim a gente faz filtros diferentes de cores. Sério? Então por isso que a casa do vovô e da vovó sempre tem muitas coisas coloridas que a gente pensa às vezes, né? A gente chega lá querendo, vamos deixar tudo bege, não. Né? Isso para eles é muito desconfortável, porque tudo vai ficando muito monótono. Né? Então, a cor é muito bem-vinda. Contraste é muito bem-vindo, porque além Eu ia dizer, então, contraste, além da cor, é importante, né? Até eu mantenho ali o azul e o amarelo embaixo. Aqui, por exemplo, é um dormitório de uma cliente, ela já era na faixa etária dos 60 anos, e ela queria muita cor no quarto, assim, né? Então, aqui eu ponho, assim, alguns cuidados. Ela preferiu cama tradicional. Uma estampa meio anos 60, nas almofadas. Sim, uma coisa rock and roll, assim. Ela quis uma cama tamanho tradicional, não quis box, porque a cama box ela tem um problema de uma altura ser muito alta e às vezes é desconfortável até para nós, né? Para uma pessoa mais velha, às vezes conforme descer da cama. Então a gente tem que ter um cuidado ali que o ângulo da cama, quando a pessoa vai sair dela, te gere um ângulo de 90 graus nas pernas e o pé todo apoiado. Aí tu tem toda vamos cortar a imagem um pouquinho aqui para o estúdio e mostrar a Patrícia Palma que ela está mostrando. Olha só, ela está mostrando como é que deve ser o ângulo quando a pessoa sai da cama, ela precisa estar Ela precisa ter um ângulo de 90 graus, o pé todo apoiado no chão, né? Que isso vai dar estabilidade, né? E de preferência que o mobiliário de apoio seja um mobiliário firme, né? Então, o criado mudo, que é a primeira coisa que está ao lado da cama quando a pessoa levanta pela manhã, ele tem que ser um criado ou fixado na parede, fixado na própria cabeceira, ou que seja com uma base bastante sólida, porque ele vai usar aquilo como apoio para levantar. Firmar na mesa de apoio, porque senão pode gerar um acidente. Pode gerar um acidente, né? Então, isso é uma adaptação muito pequena, tu vai trocar o teu criado mudo. E eu não sei, obviamente não sabe como é que a rotina das pessoas, mas o que os médicos já ouvi dizer é que grande parte dos acidentes, e também os personal trainer e tudo, quando a pessoa vai colocar a roupa em pé, colocar, enfim, uma calça, qualquer roupa que ela tenha que vestir dessa maneira e em pé. Aí ela enfia uma perna só na calça, ou seja, no que for, tranca e a pessoa cai. Conosco, então, né? A pessoa tem... qualquer pessoa pode cair, né? Qualquer idade. Então, a pessoa, se ela consegue ter um ambiente, um estofado, uma cama, uma cadeira que ela sente, né, para colocar, eu acho que tiver com as duas nas próximas pernas... imagens ali, eu tenho vários pontos de apoio num outro dormitório. Que certo, vamos voltar então para as tuas imagens. Olha só, porque a gente quer mostrar... não, acabou pulando ali.
isso já refere... Quer voltar à foto anterior, é isso? Eu acho que na foto anterior não tem um apoio, acho que faltou uma das fotos. Faltou uma das fotos? Bom, vamos seguindo, depois a gente procura. Depois a gente procura ela. Bom, aí eu trato dois aspectos, assim. Uma é o mobiliário mais arredondado e a circulação mais livre, né? Então, a gente tem ali um espaço gourmet, na verdade. A ilha é central, a ilha de apoio ali, e a circulação é toda livre. Mesa redonda, né? Isso evita aquelas quinas, bater no canto, machucar. Menor quantidade de quinas possível. Menor quantidade de quinas possível. Cadeira sempre com pega, que eu digo a pega é que tenha alguma alça que tu possa botar a mão imediata, né? Que também, aqui a opção foi... E são leves também as cadeiras, essas né? são leves, tem a questão da estabilidade para poder apoiar e segurar, não suja porque não tem tecido na guarda, né? Então, assim, tem todo um penso ali, né, que eu digo, ao redor daquela composição. É mais limpa, é mais clean, porque quanto menos decoração solta, melhor, né? Porque o que acontece? Às vezes, muitos objetos podem atrapalhar ou estimular alguma ação, do tipo subir na escada para limpar um bibelô, alguma coisa assim, né? Então, a gente procura evitar muitos objetos soltos, para que não tenha, engatou, caiu o objeto, eu vou me abaixar. Mas isso é difícil, eu imagino o trabalho de vocês no mundo real, porque as pessoas têm um acervo da vida inteira, né? Aí basta a gente começar a ou pensar até colocar dentro de como prateleira, organizar dentro de armário, isso, exatamente. Né? Não deixar exposto de qualquer maneira. A ideia é não deixar solto, né? Não deixar numa mesa de centro solta. Boa. Isso. Aqui é um projeto que foi feito para Casa Cor de 2016, que lindo. Mas que traz vários brito aspectos. Velho ao fundo. Brito velho, amo esse que bonito, né? Deu um brilho assim na Sim, e ele tem aquelas pernas que para mim era tudo que eu queria passar naquele momento, assim, né? Tipo, o andar. Até conversei muito com ele a respeito. Ele é um fofo, né? Ele já veio aqui no programa, meu amigo. Muito querido. Muito querido. Então, assim, o que a gente tem aqui? A gente tem toda uma circulação livre nessa cozinha, a gente tem portas de correr, que isso é bem importante também, porque facilita o movimento, né? Num estudo um pouquinho mais aprofundado, a gente fala que a terceira idade precisa de vários estímulos, né? Então, assim, se tu não tiver coisas repetitivas, por exemplo, todas as minhas portas são de abrir ou todas as minhas portas de correr, eu começo a ter, eu tenho um mix, tem porta de correr, porta de abrir, porta com fecho-toque, porta com alça, eu crio um estímulo cerebral melhor e mantenho aquela mente ativa por mais tempo. Então, olha, são detalhes. Até esses detalhes. São detalhes, isso tem um estudo até na prevenção do Alzheimer, né? Que quanto mais estímulos cognitivos tu tiver, né, menor é o teu risco. Mas eu nunca pensei o quanto a arquitetura pode ajudar nisso. Olha que coisa importante que é. Que a arquitetura ela influencia no dia a dia, né? Influencia no dia a dia, né? A casa é que faz, assim, até tem depoimento de uma senhora que é muito interessante, que a casa estando bem, ela está bem, né? Sério? Então, ela, ao inverso de que a casa é o reflexo dela, ela é o reflexo da casa, né? Que isso é bem interessante. Então, um bom ambiente, um ambiente agradável, com uma iluminação, com uma iluminação adequada é bem importante. Aqui a foto mostra as portas que deslizaram e abriram, e uma coisa que é bem importante, a gente tem balizadores no percurso, que a ideia nesse caso no chão, né? Ali no mobiliário eu apliquei a iluminação balizadora, que a ideia é que esse ambiente, quando tu saísse, né, do teu quarto, precisasse tomar uma água, alguma coisa à noite, ficasse toda balizada para que tu não tropeçasse em nada, não tivesse nenhum objeto no chão, alguma coisa que atrapalhasse. Aí entra a iluminação, super importante, né? Outro aspecto é a iluminação nas prateleiras, né? E prateleiras que tu consiga ter uma visão ampla para que não estimule a pessoa a subir num banquinho, abrir uma porta, fechar outra para poder encontrar os objetos. Então, quando tu abre aquelas portas de correr, tu tem uma visão completa, né, do que tu tem para acessar. Isso é bem importante, né? E quando tu consegue se dispor desse recurso de ter a iluminação, conseguir botar a iluminação dentro do móvel, facilita muito pela questão visual, né? Pela questão também da dificuldade de enxergar as coisas mesmo, né? Para nós é excelente, né? Para o idoso melhor ainda. Então eu tenho prateleiras iluminadas, tem alguns recursos aí que empiricamente eu fui colocando, né? Nesse projeto, baseado num outro estudo que eu tinha feito, da história dessa cozinha, e que acabou casando muito com esse trabalho. Então, isso é uma cozinha que tu poderia levar lá na tua primeira residência e ela vai te acompanhar para o resto da vida, né? Pois é, isso que eu te falava antes, né? As pessoas podem usar esse tipo de recurso
de segurança e tudo isso, e não significa que a casa vai ficar feia, vai ficar não, menos pelo legal. contrário. Ao contrário, Pelo né? Tu está mostrando coisas que são aplicáveis à casa de qualquer pessoa. De qualquer pessoa, de qualquer pessoa. Se tu não falasse que a gente estava falando sobre... Se a gente não tivesse denominado arquitetura sênior a nossa conversa, Sim. Podia ser uma casa segura, uma casa, enfim, né? Uma casa alegre. Uma casa alegre, uma casa bem iluminada, né? Exato, exato. Colorida. E essa é a ideia, é desmistificar essa questão do idoso, velhinho, né? Da bengalinha, coitadinho. Não, gente, eles estão fazendo diferença ainda, sabe? Eles fazem. Né, em países mais Olha quanto artista Sim. nessa faixa. Madonna, gente. Madonna, que loucura, Madonna, né? pode ser a casa da Madonna. Que beleza. Aqui, então, assim, coisas que são delicadezas que a gente pode oferecer na arquitetura, né? Ai, que amor, delicadeza na arquitetura. Gostei. Que é a questão dos eletroportáteis estarem disponíveis, né? Para o uso. Não é assim, pega do armário, põe na bancada, liga. Então, essa bancada é preparada, já com uma régua que tu vai conectando. E tá tudo ali à mão, tá? Tu experimenta uma régua feita por arquiteto, não aquelas que a gente põe em casa. Sim, não, aquelas que tem. Compra na Ferrari. Aqui também a gente vê, acho que na outra imagem vai estar mais focada, o fogão. Esse é um fogão que ele é muito seguro, né? Esse é um fogão de indução, né? Tu já deve ter visto, né, Juliana, assim, que isso que a gente pensa, fogão de indução é uma peça, um investimento mais caro. Nem sempre, porque assim, a segurança que ele te dá é infinitamente maior. Por exemplo, vamos falar sobre isso, então. Vamos falar. Como é que funciona? Bom, ele só vai funcionar e aquecer... Ele é de vidro? Ele é de vidro. Ele é touch, né? Tu vai teclar ali a Tem que aprender a usar, mas qualquer pessoa pode aprender. Sim, é como se fosse um celular. Né? E hoje tem muitos celular simples, né? Com uso de poucas funções. Senão as pessoas ficam assustadas. Vai ter ali o botão de liga, que ele é comum, aquele símbolo universal do ligar. E vai ter mais e menos para... Tu vai escolher visualmente a boca. E tu vai ter mais e menos para mais calor e menos calor. Essas são três funções, assim. Com isso tu já pode usar o Pode fogão. usar. E é elétrico, né? E aí conta a questão da segurança. A segurança é o seguinte, ele é um fogão que ele só funciona quando tiver uma panela em cima da boca. Uma panela, ela tem que ter um fundo com uma camada de cobre, ela pode ser qualquer panela que tenha esse fundo com uma camadinha de cobre, que é o que vai gerar indução, por isso que ele é um fogão de indução. Tem que ter um fundo de cobre. Tem que ter um fundo que tenha uma camada de cobre. Qualquer panela de linha das marcas que a gente conhece tem. Né? O fundo triplo, aquele famoso fundo triplo, sabe? Tá, vamos falar claro. Uma panela Tramontina de qualquer linha tem. É aquela quando tu olha embaixo, ela tem uma rodela. Bom, as Lyon, as não sei o quê, blá, blá, blá. Tramontina, a Rochedo tem. Então ela vai funcionar como uma panela de indução. Então o calor vai estar ali só quando aquela panela estiver ali em cima. Tirei a panela dali de cima, ela vai, claro, ter um calor porque aqueceu um pouco o vidro, mas ela não vai mais estar ligada. Ela desligou automaticamente. Se tu tirar a panela, desliga automaticamente. Desliga automaticamente. Ele para de transmitir calor. Se a panela, continua, obviamente. Continua, então tem que ter cuidado. Depois vem um outro ponto, que é bem interessante a gente abordar depois, que é a automação. Que aí a automação entra auxiliando esse fogão, por exemplo. Ficou ali a panela, por mais de tanto tempo, aquela energia passando ali e nada aconteceu com aquilo ali. Bom, a automação inteligente vai cortar essa energia. Então, eu não vou ter problema de esquecer eternamente a panela no fogo. No teu projeto arquitetônico, tu pode colocar o fogão dentro do projeto de automação. Isso é muito caro, porque as pessoas vão querer saber isso. Estou pensando nisso agora, eu já sei. Olha, depende do fornecedor, depende do quanto tu vai acoplar nisso, né? Hoje eu não sei te especificar, assim, porque não é só ligar o fogão, né? Nesse sistema de automação. Ele vai requerer outras funções dentro da casa para valer a pena essa porque fazer só para o fogão, acho que aí fica caro. Mas a gente pode fazer para iluminação, para segurança da porta, né, de aberturas, saiu de casa, não lembra se desligou o fogão, não lembra se desligou o ar-condicionado, não lembra se fechou a porta, tu pode pelo smartphone dar um comando e tudo isso acontecer. Tomara a Deus que isso baixe o custo, né, que todo mundo tem acesso. A gente nunca sabe se desligou o ar-condicionado quando sai de casa. Nenhuma vez. Sempre fica a dúvida. Eu já voltei quase saindo de viagem para checar. Isso. É melhor checar, né? Então, depois ali tem uma coisa simples, que é a torneira, que vamos pensar numa pessoa com a idade um pouquinho mais avançada. A maçaneta redonda, tanto de porta quanto o misturador da torneira, sendo no formato redondo, às vezes pode ser dificultador.
Então, assim, um monocomando, uma alavanca, pode te dar uma melhor Por isso que às vezes a gente vê em banheiros que são adequados para pessoas com deficiência, tem esses com alavanca. Com alavanca, E aí tu pensa, alavanca, aquela coisa feia, né? Não, ali tem uma torneira que é acionada, é um monocomando acionado por uma alavanca. Ah, sim, as torneiras são incríveis, né? Tem cada torneira fantástica, assim. Incríveis. Então ali, com um simples toque, o acionamento é super leve, eu tenho água quente e água fria e não tenho a questão de torcer, né, a torneira. Que é Gente, tem muita gente nos assistindo, parênteses. O César Prestes, inclusive, está assistindo de Curitiba. Oba! Adoro! Não, se ele não assiste um dia, para mim é sinal de mau agouro. Muito bem. Amor. Aqui eu tenho um exemplo de iluminação, né? Essa é uma cozinha clara, né? Então a gente tem vários recursos de iluminação nela também. Isso também foi um projeto feito em 2017. Então eu tenho várias opções de iluminação. A iluminação geral pela Sanca, a iluminação pontual, que é aquelas no teto ali focadas na bancada, a iluminação nas prateleiras, que dão um apoio, né, também para aquela superfície que é clara, também a torneira com alavanca, com monocomando de alavanca, né, isso tudo facilita. E aqui eu não tenho nenhum armário aéreo, né, porque a pessoa pediu que tudo fosse ao alcance das mãos, que ela não precisasse subir em nada. Ela prefere se abaixar do que subir. Ela prefere abrir, porque ali, assim, ali abre as portas e tu puxa gavetas, né? E tem os gavetões e tudo. Os gavetões fantásticos aqui. Tu pode pôr panela. Porque se tu tem extração total, tu vê tudo que tem dentro, tu fecha. Maravilha. Então, o aéreo, a dificuldade é tu transportar, para começar tem que subir, a pessoa não vai alcançar até o mais alto, né? E transportar de lá, realmente. Então, assim, para ela se sentir mais segura com essa opção, né? E como a cozinha é generosa, é parte dela só, foi possível resolver toda a cozinha num nível mais baixo e só uma parte de armário alto no... Ai, Patrícia, estou adorando as dicas. Tá muito bom. Obrigada. Aqui é a foto que está deslocada, que eu te falei que eu tenho do quarto. Aqui tem vários pontos de apoio, assim, né? Esse é um quarto também que esse é do interior, tipo, do Rio Grande do Sul aqui. Ela tinha um mobiliário antigo. Aonde, me conta? Vacaria. Vacaria, olha que legal. Alô, Vacaria. Então, esse dormitório é muito especial porque ela já tinha esse mobiliário, era uma herança, foi a única peça de herança que ela manteve. Foi o dormitório, o baú, a cama também, que não está aparecendo aí, e os criados. A gente fez uma pintura automotiva, fez uma pintura diferenciada, então modernizou aquele mobiliário. Ah, certo. E usou como ponto de apoio o baú, a chaise que tem lá no fundo. Colocasse um futon em cima do baú. Um futon em cima do baú, então ela pode sentar ali, apoiar para vestir um calçado, uma roupa, alguma coisa. E aquilo antigamente seria um divã. Um divã, né? É um divã, na verdade ele é um divã. Também recebeu uma releitura, foi para o centro do quarto, ali logo próximo ao armário das roupas, então ela acessa as roupas, se ela quiser vestir ali, apoiar alguma coisa. Então, assim, a gente tem que criar pontos de apoio no quarto, né? Isso é bem importante, bem importante. E a gente está vendo também os tons, né? Tem um rosa suave, aí o tapete ali... É um rosa mais forte, onde tem o caminho. Escuro, porque ali, essa passadeira, ela vai da porta de entrada até a porta do banheiro. Certo. Então, ela é uma peça bem longa, então ela não interrompe na metade, evita de trancar, sabe? Isso que eu ia te perguntar. Ela é todo o trajeto que a pessoa faz no quarto. E ela está embaixo do baú, então ela está bem firme. Está bem firme. Né? Deve ser, pelo tipo de tapete, é um tapete mais grosso, mas é um persa, bem firme, né? Não desliza. E se deslizar, dá para colocar aquela... Esse, inclusive, tem as fitas, os antiderrapantes embaixo, né? Que... essa cliente também é super consciente, ela tinha vários tapetes, então ela sempre tem né, a borrachinha aquela embaixo para é uma telinha assim, é uma né? telinha emborrachada que tu põe embaixo. O tamanho de todo o tapete tu fizeste ou fizeste só nas bordas? Principalmente nos acessos, assim, né, o início do tapete, nesse caso, como a passadeira é muito estreita, a gente tem ela mais no início, no primeiro metro de início e depois no final. O metro no início e o metro final. O meio não precisa? Não precisa, não precisa. Até porque está fixado no baú. No baú. Gente, muitas dicas, adoro coisas práticas, né? Porque a gente precisa saber raciocinar em termos de segurança. Eu acho que todo mundo tem essa... às vezes são às vezes uma criança cai por uma questão que podia ter sido resolvida, evitada, né? Exato. É isso. A gente então. tem mais fotos? Terminaram as fotos? Eu acredito que tenham terminado as fotos. Acho que terminaram nossas fotos. Que a gente Muito passou. bem. Alguma coisa que a gente não falou a respeito dessa questão de
de alteração da casa para gerar mais segurança, sem, obviamente, deixar de ressaltar a existência de pisos antiderrapantes, né, que o mercado oferece uma gama enorme, né? Muito. Quando consegue planejar a casa desde o início, que como eu digo assim, quando é uma construção, tu já pode tirar a partir de várias opções que vão te auxiliar nesse processo. Piso antiderrapante, o vaso sanitário, as dimensões das portas, né, isso é bem interessante. Tu já pode prever. Quando tu não pode mais prever isso, né, são pequenos ajustes, né? No piso, o que a gente poderia fazer? No piso, assim, por exemplo, dentro do box, tu já tem um piso, ele não é um piso antiderrapante, tem tapetinhos, né, hoje no mercado. Que material é indicado? No banheiro, por exemplo, tem uns tapetinhos de silicone, que tem umas não sei como é que chama aqueles negocinhos de fixar, que fixa no chão. E assim, o conselho é que ele ocupe uma grande parte do box. Tipo, não deixar bordas. Não deixar bordas, não deixar nada que possa trancar o passo, né? Isso é uma alternativa. Tá falando de dentro do box, mas fora do box também pode colocar um tapete. Pode colocar o tapete. Tem outras soluções mais radicais que seriam frisar todo o piso já existente de 3 em 3 centímetros. Tu cria frisos, como fazem nas ruas, às vezes no asfalto, né? Subindo, a Lucas de Oliveira fazem um frisado. Se tu não tem como evitar escadas dentro de casa, que também é um ponto de perigo também. Vamos botar as faixinhas antiderrapante, vamos iluminar essa escada. Eu não tenho mais como botar na parede balizador, mas eu vou botar uma luminária que foque essa escada, que acenda, um sensor de presença, alguma coisa assim, que isso é bem... Eu lembro uma vez eu publiquei um antiderrapante para bordas de degrau de escada, transparente, não lembro a marca, mas eles existem, não precisa ser o preto, né? Aquele feio, assim, tem uma coisa mais leve. Tem transparente, tem colorido. Isso se compra onde, para as pessoas que estão nos assistindo e quiserem saber? Bom, olha, em loja, de que tipo, ferragens? Tem loja específica de fitas. Loja específica de fitas, olha. Tem. A 3M, inclusive, é bem próximo daqui. Sim. Tem uma loja, acho que é Cairu com Pernambuco. Agora, não sei se no é compatível. Quarto Distrito tem. No Quarto Distrito tem. Tá ótimo. É a loja da 3M, que tem todas as fitas, mas ferragem tem, loja de material de construção tem. Né? Então, é uma coisa bem acessível hoje em dia. E a gente pode também sempre pedir um piso antiderrapante, né? Colocar uma coisa nas áreas de maior perigo, né? Sim, trocar. quando tem essa opção, sim. Acho que isso se pode fazer. Todo o mercado da construção tem produtos bem específicos para isso. Mas a gente vai fazer um intervalinho, 2 minutinhos, já voltamos, porque a gente tem muito assunto hoje ainda. Até já! Cá estou com o tablet, com o nosso WhatsApp, vocês podem mandar perguntas, fazer comentários. Essa entrevista que ocorreu agora com a Patrícia Palma sobre arquitetura sênior é super importante para as pessoas, é um serviço muito legal que a gente está prestando, que a Patrícia está prestando para a gente. Se tiverem alguma dúvida, podem mandar algum comentário ou pergunta para ela. A gente vai falar agora com a Tiqueleiro, com a Juliana Tiqueleiro, que vai falar sobre Miami, sobre projetos de apartamento aqui e uma loja também. A gente vai de um extremo ao outro no sentido de falar de faixa etária, né? Eu estava mesmo pensando nisso. Não é? Mas então a pessoa venceu, do grupo que venceu o Arcaton, né? Tu pode explicar o que é o Arcaton para as pessoas? A gente já falou aqui, mas vai que a pessoa não é. O Arcaton é um concurso de arquitetura e ele é em 24 horas, durante 24 horas que rola É uma maratona. Tudo. É uma maratona, exato. A gente chega lá e recebe o tema na hora. E daí a gente tem em torno de 12 horas para fazer o projeto, de acordo com o tema que ninguém sabia, fazer toda a apresentação, 3D, render e entregar no pendrive. Aí no dia seguinte a gente já faz a apresentação para os jurados, daí tem uma classificatória, né? E daí já sai o resultado. Então é tudo muito rápido e o nosso foi ainda mais engraçado porque foi numa semana. Porto Alegre, ele tem várias capitais, eram 7 capitais e de Porto Alegre foi o último. E daí na semana seguinte a gente estava em Miami. Maravilha. Foi loucura, muito corrido. Né? Pois tipo assim, para o mundo que eu vou para Miami. Exatamente. Ganhei o Arcaton, tô Foi indo. exatamente isso que aconteceu. E lá vocês viram muita coisa, né? Exato. Bateram pernas por Miami toda, então ou quase. O prêmio era para visitar o Art Basel, que é uma feira de arte e design que acontece em Miami todo ano. E foi bem legal, porque foram todos os vencedores juntos dessas 7 capitais.
E era toda uma viagem que já tinha uma curadoria, não foi que eles nos largaram em Miami, então a gente tinha visitas guiadas, que a gente estava falando antes, que é muito importante. Né? Exatamente, porque eu estava comentando que eu levo o grupo para Milão, né? E essa coisa de curadoria é super importante, porque mesmo tendo a curadoria, que é a escolha dos lugares onde tu vai e tal, feita por gente que já conhece, tu nunca consegue ver tudo que está disponível, né? Tu falaste que a pessoa que acompanhou vocês falou... nunca... Ela disse, não conversa com ninguém sobre o que fez lá, senão vocês vão achar que não fizeram tudo. E o que aconteceu? Isso ela me falou, a gente estava indo para o aeroporto. Eu entrei no avião, encontrei a Cíntia da BG, Cíntia Garcia, BG Arquitetura, querida, beijo, Cíntia. Exato, e a primeira coisa que ela perguntou, tinha uma exposição incrível lá em South Beach, foi? Falei, não. Aí ela, e o Best, sai daqui, Cíntia, vai no teu lugar, que eu não quero mais falar sobre isso. Mas os lugares que a gente foi foram incríveis e aí eu separei umas imagens. Então, qualquer grande feira internacional é assim, né? Porque é o evento da feira, tem evento nas lojas, tem evento na cidade, então é muita coisa para fazer mesmo. Por mais que seja uma escolha criteriosa, tem que eleger coisas. Tem uma hora que não se pode estar em todo lugar ao mesmo tempo, tem que usufruir do lugar onde está. Se tu passar correndo em todos os lugares, não precisa ficar quantas horas no stand? 2 horas. 2 horas. Patrícia disse que ficou 2 horas no stand, a primeira vez que foi a Milão. Primeira vez que foi a Milão. No Salão de Milão, ficou 2 horas no stand, depois se deu conta. Mas já tem 24 pavilhões lá para ver. Claro que a gente não vai a todos, não vê todos, não é possível. Então, realmente tem que escolher, né? Ou sozinho ou com curadoria, porque não dá. E se tu não te organiza, é uma ansiedade, né? Tu começa a te dar conta que o tempo está passando, aquele dia terminou e tu só fez tais coisas. Exatamente. Né? E tem toda a programação fora, mas a entrevistada é tu. Então, eu até a primeira imagem que eu Vamos separei... ver as fotos. Vamos ver as fotos. Eu tô com as meninas que ganharam comigo o concurso, né? Que é a Gabi e a Jéssica. Fala o nome todo delas. A Gabriela Vadaraco e a Jéssica Miller. Foi super legal. E esse lugar que a gente tá é o Paris Museum. Que é super importante. Não, incrível. É um museu de arte e essa estrutura que a gente está, ela tem na frente do museu, ela é super comprida com essas cordas e daí fica todo mundo caminhando, tirando fotos, crianças correndo. E isso é muito legal dessas cidades que são muito envolvidas com arte, né? Miami, Milão, enfim, tu tem muito cenário urbano, mobiliário urbano, que tem um lugar legal de sentar, um balanço. É uma imersão, né? Exato, uma imersão então qualquer criativa, lugar assim, que tu vai é incrível. É uma experiência, né? Todo lugar é uma experiência. Exatamente. Tinha lugares que quem não tinha ido para Miami perguntava, esse daqui é em relação ao Basel? Não, tá sempre aqui. Tinha um lugar que tinha uns balanços, todo mundo ficava deitado lá ouvindo uma música. Em paz, sim, segurança. são cidades que são cidades que se contaminam já por aquilo, né? E daí as lojas lindas. Então, isso eu acho bem legal. A cidade toda é muito interessante. Respira, né, a arte, olha lá. Olha então, eu separei essa imagem que era uma exposição que estava tendo lá. Até foi uma exposição de 2018, que foi incrível, que foi essa intervenção chamada Surrounded Islands. Que uma coisa muito maluca, fazia 35 anos que tinha acontecido, por isso que tinha essa exposição, era uma exposição enorme, falava de toda a história. Que o que eles fizeram? Eles cercaram 11 ilhas de Miami, que são umas ilhazinhas Biscayne, que eles chamam, que tem lá no meio, era uma lona, um tecido como se fosse uma lona rosa. Então imagina a loucura, eram milhares de quilômetros de lona, que eles... cercaram isso daí, claro, ele era uma maquete, mas ali no fundo são as fotos reais de 11 ilhas que eles fizeram essa intervenção, muito maluca, assim. Uma mega intervenção, Mega. E ela durou, imagina, depois que ficou pronta, durou só 2 semanas, mas ficou super famosa. E eles falavam muito do jogo de cores que tinha o mar, o céu, o rosa e o verde da vegetação das ilhas. Então, era essa a graça, assim, né? Será que veio daí a tendência do rosa e do verde? 35 anos atrás, eles usavam rosa. Já pensou? Então, essa foi uma imagem que eu separei desse museu, mas ele tinha outras obras incríveis, enfim, essa foi uma visita o Paris Museum é um lugar obrigatório em Miami. Muito. Além do prédio ser lindo, né? O prédio é maravilhoso, é do Herzog, ele tem umas plantas caídas, é muito lindo.
Aí essa foi uma das primeiras programações que a gente fez, que foi na Artefato. Eles fizeram um brunch, tinha bastante gente, todo o pessoal da Casa Que Cor. tem Brasil também, Miami, né? E o que eles fizeram na Artefato? Então, nesse período ali do Art Basel, eles encheram a loja com exposição de 4 artistas brasileiros. Então, desses 4, eu separei 2 que tinham peças muito legais. Sérgio Matos. Esse de Sérgio Matos, né? O ali. Sérgio Matos, tu entra no Instagram ou vê coisas sobre ele, é incrível, né? Porque é um trabalho totalmente artesanal, voltado para a cultura do Nordeste. Cada peça é uma folha que remete. Não, e os materiais que ele está usando são incríveis. E as cores, né? Porque não é óbvio. Então é uma folha, mas é totalmente... E ele faz peças, né? Peças de imobiliário, tipo bancos, cadeiras, então são totalmente aplicáveis, a gente quer levar para casa. Sim, ele faz vaso, faz tudo. Eu tive o prazer de fazer um toque com ele na Mostra Elite Design de 2017. Eu assisti. Que ele esteve em Porto Alegre, assim, é uma coisa... É incrível. Eles estar com estavam ele lá. sempre é muito bom, e ele é uma pessoa, ele tem uma energia positiva, assim, de amor, né, pela terra, pelas coisas. E a gente vê como as pessoas que lidam com isso, né, que resgatam a cultura, elas são humanizadas, eu digo assim, elas são, isso que tu falou, delicadas, ele é de um fácil trato, assim, né, Sim, não é uma pessoa, assim, que tu não consegue acessar. Sim. Então, eu assisti a tua entrevista lá, e ele é incrível, né, as peças incríveis, e ele muito acessível, Ele acho. é. Quando me chamaram de fazer, eu falei, claro, Claro que eu quero. Sim. Olha, ai, agora que incrível. Esse daí já era outro artista, Sim. que é o Mozart Guerra. Então, ele, no outro, era, como as imagens estavam com aquela luz no fundo, ele é todo feito com corda naval, né? Não dá pra ver tão bem na imagem, mas tem que pesquisar o trabalho dele. Corda naval, que nem minha cadeira aqui. Exatamente. Só uma observação, a gente está sendo assistido por muita gente, entre as quais a minha amiga Cristina Schetter, que está morando em Portugal, gente. Olha só, é uma loucura isso. Eu fico tão feliz quando eu vejo as pessoas nos acompanhando no programa aqui pelo meu Facebook. Mas continua a tua narração, que eu estava adorando, a gente fez uma interrupção aqui. Especialista. Esse do Mozart Guerra também o trabalho dele é maravilhoso, ele também é feito com cordas. Eu separei essas duas imagens dele, só que no caso dele não sei, é muito mais escultura, né? O Sérgio Matos, ele trabalha mais com a peça. Exato. E o legal é que ele cria coleções muito também, existe uma política na arte dele. Ele fez essa coleção que é dos índios, que é para levar, né, enfim, essa discussão tinha uma coleção que é de primatas, uma que é dos animais, daí ele falava do rinoceronte, da caça, e enfim, ele tem esse apego, ele faz a arte, mas não é vaga, né, e o trabalho dele é muito lindo, as cores. E vocês vejam só, como a questão da natureza, do lugar, da terra, das pessoas, né, das etnias, tudo isso está tão forte no mundo, né, que bom. Não, incrível, e a gente ficou um tempo lá, passando por toda a loja e vimos as obras e já estava todo mundo enlouquecido, era tudo lindo. E depois esses 4 artistas foram lá apresentar. E quando ele fala e tu vê tudo que tem por trás daquela peça que já era linda, ela parece mais incrível, né? Então, isso foi muito legal esse dia. Foi a primeira coisa que a gente fez em Miami, daí a gente começou, que felicidade que a gente tá aqui. Com o pé direito. E essas imagens daqui correram o mundo. A rede social, né? Exato. Essa daí já era, porque tem o Art Basel, que ele é de venda de peças, né? Os quadros, as coisas são vendidas. E o pavilhão do Art Basel. E ali é o Design Miami, que é um pavilhão também bem menor que o Basel, mas ele é mais voltado para design. Então ele tinha também peças, enfim, mobiliário. E esse daí é dos Irmãos Campana, com uma parceria com o Cos, não sei como é que fala, mas é um artista incrível que ele faz essas peças muito malucas e ficou incrível esse ambiente deles. Ficou bárbaro, né? Muito interessante. Não, era um sucesso. E ali eu botei uma foto também que era parte do grupo, até para falar dessa outra parte de Miami, que era aquilo que a gente estava falando, que a cidade em si é incrível, além do arte de rua, do evento. Né? Esse é o bairro, que é Winewood, que ele é um bairro todo com grafite, e tem essa parte que é Winewood Walls, que é onde tem até tem um grafite do Cobra. Sim. É lindo e então é um lugar muito maravilhoso de ir. É o bairro mais boêmio, assim, de Miami.
e tem todos esses grafites. É wine de vinho? Na verdade não, porque é com Y, então eu não sei é wine de quê. Né, Exato, faria sentido. Boêmio e vinho. Muito bem. Agora vamos para Volta, troca a projeto ficha. de apartamento. Muda o disco agora. Exato. Então, eu ainda que tu falou que a gente trocava muito ia trocar totalmente a idade, né? Que é verdade, esse projeto que eu trouxe foi o primeiro projeto que eu fiz e no fim a gente começa trabalhando com quem? Com os nossos amigos, Sim. que são quem já trabalho por fora, né, do escritório, que é quem conhece a gente. Então eu tive a oportunidade de fazer esse apartamento e eu trouxe ele exatamente porque esse foi o primeiro, eu fiz em 2016, eu tinha meio ano de formada quando eu comecei a fazer. E aquela pessoa ali, o dono do É apartamento. o dono do apartamento, Como se é chama? Thor. O Thor, e eu acho interessante que, pra mim, assim, é um apartamento que é totalmente atual ainda, em questão de texturas e cores, e, enfim, vai fazer 3 anos agora, né? E acabou que, depois dele, eu trabalhei com muitos outros pequenos apartamentos, que é uma coisa que tem acontecido muito. Sim, que é uma tendência, né? Exato. É uma tendência. Os mini, eu acabei de entregar agora um apartamento de 35 metros quadrados. Olha. E em seguida eu vou fotografar. E Mostraremos. É muito legal porque esses apartamentos pequenos, e tem outra história, né? O primeiro apartamento. Ele normalmente é pequenininho, porque o pessoal compra o que dá, né? Ele é um apartamento pequeno, é um apartamento que tu não tem muito... Não tem nada ainda para... Tu não tem nada para levar do anterior, né? Pode então partir o do gasto zero. é super complicado. E tem muita expectativa ao mesmo tempo. Sim. Então, tudo isso torna o projeto muito legal, assim. Eu vejo o pessoal participa e se empolga e vai atrás. E eu já vi uma E solução instigante, interessante estimulante, na né? foto anterior, que tu fizeste um rolzinho. um rolzinho vazado na Exatamente. entrada. Se a gente puder voltar à foto anterior rapidinho. Nesse caso, era um apartamento que tu entrava e aqui nas costas do fotógrafo já é a cozinha. Então, tu entrava de frente para a cozinha e já vi a cozinha. Exato. Então, e ele tinha esse espacinho que a gente conseguia aproveitar. Então, a gente fez esses cobogós ali e colocou aqueles suportes legais de hall, né? Para largar a chave, bolsa. Sim, aqui, eu adoro aquilo. Então, mudou totalmente a planta. Usaste cobogós de várias linhas ou é uma linha que tem desenhos diferentes? Não, esse era uma linha da Porto Belo. Que tem diferentes desenhos. Isso, ele assim, tem junto. uns 4, 5 modelos. E aí tu mistura tu como mistura. quer. Na verdade, se eu não me engano, tu até poderia comprar todos iguais, porque tu compra Sim, por claro, unidade. Claro. Eu fiz o projeto já usando do site, a gente foi lá com a quantidade, eu quero exatamente 11 desse, 10 desse, 25 do outro. Maravilhoso. Então é bem legal. Ali a gente solução. tem a cozinha, Nossa. né? Então imagina se a gente sim. não tivesse os cobogós, a gente entrava e olhava para a cozinha direto. Mas a gente sempre tem que se preocupar muito com as áreas de receber, porque também normalmente são pessoas jovens que querem levar muita gente para casa e não tem espaço. Tem que tem que ser colocar tudo um monte de gente, meio metro, e era isso, né? Eu Mas isso adoro aqui é fazer encantador, os né? pequenininhos. É isso que eu acho que é muito legal na nossa profissão, é que a gente consegue ir do 1000 aos 10 metros quadrados com a mesma criatividade, com as soluções que se adaptam e que ficam muito interessantes. Está lindo o projeto nosso. Ai, obrigada. Pode mudar a foto, isso. A gente passou para outro projeto agora. Mas desses da arquitetura compacta também é legal que a gente tem que pensar em tudo, né? Às vezes um armário tem que ser tudo. É o armário da TV, o armário do quarto, o pó da vassoura, a cozinha, o banheiro, tudo no mesmo armário, porque não tem espaço para outro. Que loucura. Então é bem divertido, eu gosto bastante de fazer esses pequenininhos e eu tenho trabalhado muito com eles, então acho que vou. E aí uma pessoa te chama para outra. Sim, como foi bem resolvido. Olha que graça a solução. Aí Patrícia esse outro. da iluminação, olha. Exato, esse outro projeto é uma loja de brinquedos que daí é totalmente diferente, né? Aí é um projeto que foge do padrão. E eu trouxe ele exatamente porque é um projeto que a gente pode viajar, né? A gente cria cenários, a gente cria histórias e aí que é o legal quando a gente trabalha com lojas, quando a gente sai do residencial, né? Então pode ir para a próxima foto que é mais ampla. Isso. Ai, que legal. lindo. Então Olha essa que foto amor. eu coloquei porque essa loja fica em Carlos Barbosa, que é a sede é o lugar que passa a Maria Fumaça. E também o símbolo da loja era um trem. Então a primeira coisa que a gente pensou foi a gente fez um trilho. Antes que me xinguem, projeto anterior eu fiz em parceria com a Paula Blaia, que era arquiteta. A gente esquece, né? Certo. Eu falo sem parar, gente.
A Paula Blay eu trabalhei, ficou incrível, eu tinha recém me formado, então ela foi essencial para que o projeto tivesse dado certo, né? E esse projeto fiz em parceria com a Jéssica, que é uma das meninas do Arcaton, a Jéssica Miller. E certo. Eu trabalho muito em parceria, né? Eu trabalho sozinha e tô sempre gosto de trabalhar com outras pessoas para trocar uma ideia, enfim. Sabe que na imagem anterior, os guarda-chuvas ali, que é a tua solução de luminária, me lembra a fumacinha da Maria Fumaça. Exato, e tem os nuvemzinhos não sei se é essa a intenção de E ser. os guarda-chuvas foram elas que fizeram, junto com o eletricista. Elas compraram o guarda-chuva, o eletricista instalou e foi. Ficou muito legal. O pessoal se vira, né? Ficou muito legal. Mas a gente fez esse trem que atravessava toda a loja. Então, e ali, daí o caixa, então já era a estação do trem. Então é esse tipo de brincadeira que a gente consegue fazer. fazer. Fez uma história já. Exato, na a gente loja, tem toda a história para contar da loja. Aí né? a criança não quer ir embora, a mãe quer levar, a criança não sai da loja. Exatamente. Então, a gente criou também todo um cenário em volta desse trem, né? Que tinha casinhas, tinha nuvenzinhas. A cidadezinha. Exatamente. Eu quero ir nessa loja, gente. Ela é bem legal. Muito bacana. Que madeira é essa? Essa é o compensado naval, que é uma madeira super acessível. Tem um tratamento nela. Ela tem que fazer um tratamento, sim, porque ela é uma madeira mais sensível. Sim. Mas ela tem uma tonalidade bem parecida com pinos, então às vezes o pessoal acha que é pinos, né? E aí no chão é adesivo? Foi um adesivo. Nessa loja a gente não fez nenhuma alteração estrutural. Já tinha o piso, já tinha a parede, a gente só colou uns adesivos. Então a gente só colou esse adesivo do piso mesmo, até para não ficar nada em relevo, né? Então o adesivo, qualquer coisa, dá para trocar. A gente está falando também de segurança, né? Exatamente. Ficou bem seguro. É um ambiente comercial, né? Então a gente tem que ter essa preocupação as crianças circularem em também. torno da Maria Fumaça. Deve ser uma brincadeira para elas. É uma festa. Uma festa. E daí os vagões do trem, então era a exposição da loja, toda uma brincadeira. Certo. Então tá. Eu acho que a gente precisa fazer um break rápido, dar já voltamos, não é? Pra gente continuar a nossa conversa. Patrícia Palma, Juliana Tiqueleiro foram as convidadas de hoje desse programa maravilhoso, que eu estou morrendo de pena de acabar, gente. Nós conversamos muito, fizemos blocos enormes, que estava muito bom. Os assuntos foram maravilhosos, vocês deram bastante dicas práticas, que é muito bom. Obrigada pela participação de vocês, espero que voltem aqui, espero que vocês tenham gostado. Fiquem agora com o Le Folk TV, e a gente volta amanhã para continuar essa maravilha do arquitetura e design. Beijo, até amanhã!